O que é mediunidade e por que é um assunto tão discutido? Explicar de forma simples e organizada os principais tipos de mediunidade e como funcionam. A mediunidade é a capacidade que algumas pessoas têm de perceber, interpretar ou transmitir influências do plano espiritual, funcionando como um ponto de contato entre duas dimensões, a material e a espiritual. Essa sensibilidade pode manifestar de formas muito variadas, desde impressões sutis, como intuições e pressentimentos, até fenômenos mais ostensivos, como percepções visuais, auditivas ou comunicações escritas. Do ponto de vista espiritualista, a mediunidade não é considerada um dom exclusivo, mas sim uma aptidão natural, presente em graus diferentes em todos os seres humanos. Em muitos casos, surge de forma espontânea, através de sonhos lúcidos, sensações energéticas ou percepções que não se explicam apenas pela lógica comum. Noutras situações, desenvolve-se gradualmente através de estudo, disciplina emocional e práticas de autoconhecimento. Independentemente da forma como se manifesta, a mediunidade exige responsabilidade. O seu desenvolvimento equilibrado passa pela educação da sensibilidade, pela compreensão dos limites pessoais e pela busca de orientação em ambientes sérios e preparados. Mais do que um fenômeno extraordinário, a mediunidade é entendida como um instrumento de crescimento interior, destinado a promover consciência, serviço ao próximo e evolução espiritual. A mediunidade intuitiva é o tipo mais comum e subtil de mediunidade. Ela manifesta-se através de ideias, impressões ou percepções que surgem de forma espontânea, como se fossem pensamentos próprios, mas que, segundo a visão espiritualista, são inspirações transmitidas por entidades ou consciências extracorpóreas. Não envolve visões nem vozes. A comunicação acontece pela mente como uma compreensão clara e imediata de algo. Muitas pessoas vivem a mediunidade intuitiva sem perceber, sentindo pressentimentos fortes, insights repentinos ou uma orientação interior precisa em momentos decisivos. É uma faculdade que pode ser desenvolvida com estudo, introspeção e equilíbrio emocional. Quando trabalhada de forma consciente e responsável, torna-se um instrumento valioso de percepção espiritual, ajudando o médium a compreender melhor a si mesmo e a apoiar outros com discernimento e sensibilidade. A mediunidade auditiva, também chamada de clareaudiência, é a capacidade de perceber sons, palavras ou vozes de origem espiritual. Essa percepção pode ocorrer de duas formas: interna, quando a pessoa ouve mentalmente, como um pensamento muito claro e distinto, ou externa, quando o som parece vir do ambiente, semelhante a uma voz física. Embora seja menos comum do que a mediunidade intuitiva, é uma das mais marcantes, pois cria a sensação de diálogo direto. Para se desenvolver de forma equilibrada, a mediunidade auditiva exige discernimento, estabilidade emocional e prática em ambientes sérios e orientados. Quando bem trabalhada, permite ao médium transmitir mensagens com precisão e responsabilidade, atuando como um canal consciente entre o plano espiritual e o plano físico. A mediunidade de vidência é a capacidade de perceber imagens, figuras ou cenas de origem espiritual, seja de forma clara, como se o médium realmente estivesse a ver com os olhos físicos, seja através de visualizações mentais intensas e nítidas. Essa percepção pode ocorrer espontaneamente em estados meditativos ou durante práticas espirituais orientadas. Os videntes podem ver desde energias e luminosidades até entidades espirituais ou símbolos que transmitem mensagens. Por ser uma forma de mediunidade mais ostensiva,
requer equilíbrio emocional, estudo e preparação adequada para que o médium saiba interpretar corretamente o que vê, quando bem desenvolvida e guiada com responsabilidade. A vidência torna-se um instrumento útil de esclarecimento, apoio e compreensão do mundo espiritual. A mediunidade de psicografia é a capacidade de transmitir mensagens espirituais através da escrita, funcionando como um canal entre o plano espiritual e o plano físico. Essa escrita pode ocorrer de diferentes formas: mecânica, quando a mão se move praticamente sozinha; semimecânica, quando o médium sente impulso, mas mantém alguma consciência; e intuitiva, em que a mensagem chega como pensamento claro e organizado. A psicografia é uma das modalidades mediúnicas mais conhecidas graças a figuras que se dedicaram a essa prática com disciplina e responsabilidade. O seu desenvolvimento exige concentração, serenidade emocional e estudo para que o médium consiga distinguir a própria mente da inspiração espiritual, quando praticada em ambientes sérios e equilibrados. A psicografia torna-se uma ferramenta valiosa de esclarecimento, conforto e orientação. A mediunidade de efeitos físicos é uma das formas mais raras e impressionantes de manifestação mediúnica. Ela ocorre quando a presença espiritual interfere diretamente no ambiente físico, produzindo fenômenos visíveis ou audíveis, como movimentos de objetos, luzes, ruídos, alterações de temperatura ou até materializações parciais. Nesses casos, a atuação do espírito não se limita à mente do médium. Manifesta-se no espaço externo através de uma energia que atua sobre a matéria. Historicamente, esse tipo de mediunidade tornou conhecido em sessões experimentais e fenômenos documentados no século XIX e início do século X. Hoje é menos comum, exigindo médiuns com grande sensibilidade e condições específicas para se manifestar. Quando estudada com seriedade, a mediunidade de efeitos físicos contribui para a compreensão da relação entre força espiritual e mundo material. A mediunidade de cura é a capacidade de transmitir energias equilibradoras que auxiliam no bem-estar físico, emocional ou espiritual de outra pessoa. Essa transmissão pode ocorrer por meio de passes, imposição de mãos, oração ou simples presença vibratória. A tradição espiritualista entende que o médium atua como um condutor, canalizando uma força que não é dele, mas sim do plano espiritual. Embora muitas pessoas relatem alívio e melhoria, é importante reforçar que esta prática não substitui tratamentos médicos, mas pode funcionar como complemento emocional e energético. Para ser exercida com responsabilidade, a mediunidade de cura requer disciplina, intenção positiva, serenidade e um profundo respeito pelo sofrimento alheio. Quando bem orientada, torna-se uma ferramenta de auxílio, conforto e harmonização. A mediunidade sensitiva é uma das formas mais comuns de percepção espiritual. Ela amassa quando o médium sente a presença ou a influência de energias e entidades, através de sensações físicas ou emocionais. Essas percepções podem incluir arrepios, calor, pressão no ambiente, mudanças de humor repentinas ou intuições fortes sobre situações e pessoas. Diferentemente da vidência ou da clareaudiência, aqui a comunicação não é visual nem auditiva, mas sim sensorial. Por ser uma mediunidade subtil e frequentemente a primeira a surgir, muitos médiuns iniciantes começam exatamente por essas sensações. Para estar com equilíbrio, é essencial aprender a distinguir emoções próprias das influências externas, mantendo serenidade, autoconhecimento e orientação adequada. Quando bem compreendida,
A mediunidade sensitiva torna-se um instrumento importante de percepção e proteção espiritual. A mediunidade inspirativa fez através de ideias, pensamentos ou impulsos criativos que surgem de forma clara e espontânea, como se fossem sugestões interiores. Muitas vezes, essas inspirações aparecem durante momentos de concentração, oração, escrita, música ou decisões importantes. Segundo a visão espiritualista, o médium é não apenas em si mesmo, mas também em influências benéficas do plano espiritual que orientam o raciocínio ou a criatividade. É uma mediunidade discreta, presente em graus variados em muitas pessoas, mesmo naquelas que não se consideram médiuns. Requer sensibilidade mental, intuição afinada e capacidade de escutar o pensamento interior sem conde com imaginação dispersa. Quando bem desenvolvida, a mediunidade inspirativa torna-se uma ferramenta de clareza, criatividade e orientação, ajudando o médium a expressar ideias com profundidade e propósito. A ética. O desenvolvimento e os cuidados na espiritualidade são pilares fundamentais para qualquer pessoa que deseje aprofundar-se no caminho mediúnico ou simplesmente cultivar uma relação mais consciente com o plano espiritual. Quando falamos de ética espiritual, falamos de uma postura responsável diante de algo que ultrapassa o individual. Isso inclui respeito pelo próximo, intenção positiva, humildade e o compromisso de nunca utilizar capacidades espirituais para manipulação, medo, dependência ou benefício pessoal indevido. A verdadeira prática espiritual é sempre orientada para o serviço, a clareza e o crescimento interior. O desenvolvimento espiritual, por sua vez, exige disciplina e autoconhecimento. Não se trata apenas de aprender técnicas ou desenvolver faculdades, mas de cultivar equilíbrio emocional, coerência entre pensamento e ação e a capacidade de reconhecer limites. Um médium ou praticante espiritual precisa desenvolver discernimento, a habilidade de diferenciar percepções espirituais genuínas de emoções, expectativas ou influências psicológicas. Esse processo ocorre através de estudo sério, reflexão contínua e, quando possível, orientação de grupos ou mentores com experiência e ética comprovada. Os cuidados na espiritualidade envolvem tanto a proteção emocional quanto a proteção energética. Isso inclui práticas simples, como manter uma rotina saudável, cuidar do estado mental, evitar excessos e cultivar pensamentos elevados. É igualmente importante trabalhar com ambientes confiáveis, evitar práticas improvisadas e compreender que espiritualidade não substitui cuidados médicos ou psicológicos. Pelo contrário, ela complementa o bem-estar geral. Em essência, caminhar na espiritualidade é assumir um compromisso consigo mesmo e com algo maior, agir com responsabilidade, buscar evolução contínua e usar qualquer capacidade ou sensibilidade de forma consciente, equilibrada e humana. É esse conjunto de atitudes que transforma a prática espiritual num verdadeiro caminho de crescimento e iluminação interior. Saber se alguém é médium envolve observar sensibilidades e percepções que se destacam do comum. Muitas vezes, o médium manifesta sinais sutis, como uma intuição muito forte, pressentimentos precisos, sonhos lúcidos ou sensações energéticas incomuns. Também pode notar facilidade em perceber emoções, pensamentos ou presenças sem explicação lógica imediata. É importante destacar que essas experiências não ocorrem de forma isolada. Geralmente surgem repetidamente ao longo do tempo e em diferentes situações. Além disso, ser médium não significa ter poderes sobrenaturais,
mas sim uma maior sensibilidade à influência espiritual, para compreender e desenvolver essa capacidade de forma segura. É essencial o estudo, autoconhecimento e orientação em ambientes sérios e equilibrados. Dessa forma, o médium aprende a reconhecer, interpretar e utilizar suas percepções com responsabilidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e comentar dizendo o que achou ou sugerindo. Qual o próximo tema sobre espiritualidade que você quer ver aqui no canal? E claro, inscreva-se para não perder os próximos conteúdos.